pessoal, muito bem-vindos a mais um vlog aqui no canal. Espero que vocês estejam bem. E hoje eu comecei o dia treinando, correndo atrás do tempo perdido, né? Porque esse tempo que minha mãe tava aqui, que a gente tava viajando, foi muito difícil pra mim. É voltar às minhas atividades físicas, voltar, né? A ser uma pessoa mais ativa. Assim, nós estávamos fazendo muita coisa, mas eu não tava treinando da maneira que eu queria treinar. Então hoje eu voltei, acabei não filmando, mas amanhã eu vou filmar pra vocês. Eu queria ter filmado mais cedo, só que a casa tava assim, cheia de gente. Tem um rapaz arrumar o aquário aqui de casa, e aí logo em seguida chegou uma menina que nos ajuda aqui na limpeza. Na verdade era a primeira vez dela aqui, porque a que geralmente nos ajuda, ela é da Filipinas. Só que eu não tava gostando tanto do jeito que ela tava limpando, sabe? Porque assim, gente, não adianta. A limpeza de fora não é a mesma que a limpeza do Brasil. Não tem nem como comparar. Mesmo se você ir lá fazer você mesmo, escrever, desenhar, as pessoas não fazem a mesma coisa. Eu não sei o que é, mas eu acho que nós brasileiros nós temos um olhar assim bem perfeccionista pra coisa, nós somos bem detalhistas, e as pessoas aqui na Ásia definitivamente não são. Então eu chamei uma outra menina pra me ajudar, que é na verdade dessa empresa chamada Helpline. E lá você pode contratar pessoas para te ajudar na limpeza de casa e outras coisas. Então eu chamei essa pessoa. Só que, gente, na verdade a limpeza foi pior do que a da menina que geralmente limpa aqui em casa. E aí eu tive que ensinar ela a fazer tudo e ela passando um lenço umedecido no chão. Ai, gente, sério. Eu fui pra academia, voltei, a menina não tinha nem terminado aquilo que eu tinha pedido pra ela fazer. Eu fui lá, joguei água na casa inteira e eu comecei a ajudar ela, porque eu tinha contratado ela das 2h30 até as 7h30 da noite. Ou seja, né, 5 horas mais ou menos, porque esse é o tempo que a menina geralmente leva pra limpar aqui. Aqui em Singapura você paga por hora. Então, quanto menos horas a pessoa ficar, então mais barato será o serviço, né? Então, eu não queria passar daquele valor que eu tinha estipulado, porque a hora aqui varia de $15 a $25. Então, tipo, basicamente R$ 100 a hora. E daí eu quis que ela terminasse, então era 6h30, ela não tinha nem lavado o chão. Eu fui ajudar ela a lavar o chão, mostrei pra ela. Por isso que vocês me viram fazendo aquilo, né? E eu geralmente limpava a casa, eu fazia aquela faxinona uma vez na semana, só que muitas vezes no dia que eu me proponho a fazer tem alguma coisa. A minha rotina é muito agitada aqui. E quando você também tem um parceiro, que vocês fazem planos, meio que a limpeza ficava não para último plano, né? Porque a gente contratava essa menina que limpava uma vez na semana para nos ajudar, para facilitar. E daí no meio da semana eu mantinha a casa arrumada. Ele também é muito organizado. Então a gente nunca deixa fogão sujo, vasilha na pia, coisa desarrumada. Tudo é muito organizado, sabe? Aqui nós temos muito isso, graças a Deus. Eu falo, Deus, ainda bem que eu não tô me relacionando com uma pessoa desorganizada, senão eu acho que eu ia, assim, surtar, sabe? Porque eu não imagino viver com um homem bagunceiro, que não arruma as coisas. Ah, não, gente, pelo amor de Deus. Mas, enfim, a gente consegue lidar, assim, com a casa ao longo da semana e aí a moça vem e limpa uma vez na semana para dar esse grau maior, que leva mais tempo, né? Mas aí, nesse decorrer da semana, eu lavo as roupas e tudo mais. Mas essa foi basicamente a minha experiência, né, com essa menina nova. Eu acho que eu vou voltar pra Cat, que ela é da Filipinas. E essa menina de hoje é de Myanmar. Então aqui é muito comum você ter mão de obra de outros países da Ásia, sabe? Porque, querendo ou não, Singapura é um dos países mais envolvidos. É o país mais desenvolvido da Ásia, né? E acaba que o pessoal consegue mão de obra de fora. Gente, ontem também, eu nem filmei, né, meu dia, porque eu tava querendo ficar de boa, relaxar, curtir o momento, me dar um tempo livre, porque assim, eu tava só na correria nessas últimas semanas. Pode não parecer aqui, né, mas a correria continua. Ainda mais porque é um vídeo por semana, então definitivamente quando você mostra um vídeo da vida, não é exatamente aquilo ali que acontece ali todos os dias, ou a gente não mostra com riqueza de detalhes. Mas assim, foi uma correria. E como minha mãe tava aqui também, eu queria poder mostrar os lugares pra ela. Não fizemos o que a gente queria fazer ainda, faltou muita coisa, mas sempre vai ter uma oportunidade dela poder voltar, né? E a minha unha, gente, essa semana, ela tinha basicamente saído. Eu fiz uma unha de gel, um gel mais forte, e aí o gel, ele basicamente saiu da minha unha como uma unha postiça, sabe? Ele ficou tão rígido, e aí com as atividades diárias, saiu. Então eu tava basicamente ontem sem duas unhas na mão. E aí o lugar que eu geralmente faço unha é mais longe, é uns 20 minutos daqui, né? E isso pra Singapura é considerado longe, porque Singapura é muito pequena. E eu falei, nossa, eu ainda tenho que marcar horário, eu não sei se vai dar, porque essa semana tá muito corrido pra mim, eu vou viajar no final de semana que vem. Meu namorado foi cortar o cabelo ontem, e aí
Aonde a gente parou pra estacionar, tinha um salão ali na frente, eu vi umas unhas de gel. Falei, aqui que eu vou fazer. E aqui fora eles têm geralmente uma manicure express, que você faz a metade do tempo de uma manicure normal, né? Mas assim, eles não tiram cutícula nem nada. É só passar o esmalte mesmo de gel. Então ficou assim. Deu pros gastos, mas assim, a minha cutícula tá assim pedindo socorro. Mas eu falei assim, vai dar tempo de me segurar por essa semana, essas unhas. Porque, gente, se tem uma coisa que eu não gosto de ficar sem fazer minha unha, eu falo, Deus, muito obrigada por nunca ter deixado faltar minha unha, porque assim, eu sem minha unha, eu não sou ninguém. Sério. Eu sinto que isso mexe tanto com a minha autoestima que vocês não têm ideia. Então é algo que eu sempre priorizo. O meu namorado, ele gosta de cortar o cabelo uma vez na semana. Esse é o ritual dele. Então, uma vez na semana ele tá lá na barbearia, eu fico chocada. Mas no final das contas é bom ter uma pessoa que é vaidosa, assim, porque aí eles entendem a sua vaidade também. Então, perfeito. Eu fiz uma vitamina, um smoothie, que eu coloquei proteína, coloquei mamão, coloquei blueberry, coloquei morango, coloquei linhaça também, leite vegetal e iogurte grego. Não tá dos melhores, pra falar a verdade. Eu tinha comido aquele sanduíche que se chama banh mi, que é uma versão saudável até de um sanduíche comum. E ele é feito com aquele pão francês, aquela baguete. E eles colocam geralmente uma carne, vegetais, essas coisas. Só que não tava bom. Nem eu e meu namorado conseguimos terminar. Então eu fiquei ainda com fome e eu fiz isso aqui. Não foi com a intenção de fazer, ai meu Deus, eu quero fazer algo muito delicioso. Porque tem momentos que eu faço, assim, smoothies maravilhosos. Mas esse aqui só foi pra matar a fome mesmo. Pra, como é que se diz? Encher meu dia de fibras e proteína. Mas gostoso ele não tá necessariamente, sabia? Não tá dos piores, vou admitir. Essa proteína, ela tem um gostinho meio residual. Em alguns smoothies ela fica menos contrastante, mas nesse aqui ela ficou um pouco mais forte, sabe? Mas assim, tá bebível, não é uma coisa que eu tô assim, ai meu Deus, eu não vou conseguir tomar isso aqui, não. Tá tranquilo. Daí os planos pra noite são, eu tenho que resolver várias pendências, várias coisas que eu preciso enviar pro meu editor, preciso organizar pastas de vídeos, eu preciso resolver pendências da minha próxima viagem, eu preciso organizar, assim, umas coisinhas, mas eu tô animada porque quando a viagem, assim, eu adoro organizar lugares, escolher os lugares em que eu vou ficar, fazer a programação. Também organizar os vídeos, eu acho que é só mais chato, assim, na hora que você tem que pensar que você tem que fazer aquilo. Mas é a partir do momento que você tá fazendo, eu me sinto preenchida, assim, eu sinto que eu tô fazendo algo correto e eu fico orgulhosa de mim quando eu dou iniciativa nessas coisas, que nem hoje ir pra academia, gente. Eu não queria ir pra academia de jeito nenhum. Só que assim, a academia daqui você paga semanalmente. Eu já tava pagando academia e não tava indo. Eu achei que iria ir, mas não tava indo. E aí, como eu vou viajar, eu vou ficar por um tempo maior, fora de Singapura, eu falei, eu vou cancelar quando estiver próximo à minha viagem, porque eu tenho que falar pra eles com antecedência, tipo uns 14 dias antes. E aí, 14 dias antes eu cancelei, basicamente. E aí me deixava ir pra academia até o dia 27. Só que na semana passada eu acabei não indo, né? Mas assim, não tinha como cancelar. Então, eu acabei perdendo essa semana, né, por falta de tempo, mas essa semana agora eu vou tentar ir com mais frequência e me dedicar mais aos treinos, porque não tá fácil, gente. Hoje eu fiz uma aula de cardio, assim, babado, eu queria ter filmado pra vocês. Mas amanhã eu vou fazer a aula de musculação, que é nesse mesmo lugar. E eu vou mostrar pra vocês melhor. Acabei de dar um tapa no visu, gente. Coloquei uma leve maquiagem. E o que eu gosto de fazer é sempre usar um protetor solar com cor. E foi o que eu fiz. Eu coloquei um blush, coisa bem natural. E algo que eu tenho passado a usar bastante ultimamente. Eu não tava usando o rímel antes, sabe? Eu gostava daquela maquiagem mais naked, mais meio pelada, assim. E só com aquele tom corado do blush. Mas agora eu tô voltando a gostar da máscara, do rímel. Eu acho que dá uma finalizada na maquiagem, sabe? Eu tava amando não usar máscara antes. Até porque na hora de tirar a maquiagem é muito fácil. Não fica com aquele borroco preto. Mas agora eu tô gostando. Eu acho que fases diferentes da vida, né? Precisam de coisas diferentes. Então eu tô na minha era de rímel, novamente. Comida coreana hoje. Beef bulgogi. Essa aqui é uma sopa de kimchi, mas eu não vou levar o crédito por ela porque não foi eu que fiz. Mas isso aqui foi eu sim. Muito boa tarde, pessoal. Eu resolvi tirar um dia pra mim hoje. Não um dia, né? Algumas horinhas. Onde eu vim num coffee shop, tomar um café, comer uma comida, sozinha, ler um livro, resolver umas pendências.
E foi ótimo, assim, eu acho que eu devo com certeza fazer mais dessas coisas. A minha mãe estava aqui, ela estava falando que eu precisava ter esse momento mais comigo mesmo, ter prazer em fazer coisas sozinha, porque assim, eu tava saindo, só que eu sempre saio com meu namorado, com minha mãe e tudo mais. E aí, quando a gente não fazia nada, eu ficava em casa, trabalhando em casa, e eu ficava muito dentro de casa, sabe? Quando as pessoas não estavam ao meu redor. E não é nem por essa dependência emocional, eu diria, é sobre, às vezes, querer partilhar de momentos legais com outras pessoas, mas hoje eu falei, fazer diferente. Eu vou tomar café sozinha, vou também vlogar, trazer eles comigo nesse lugar diferente, e foi isso que eu fiz. Agora tá chovendo e eu pedi um carro para ir para minha academia. Fica aqui perto, na verdade. Eu tenho uma aula daqui 15 minutos. Então eu vou direto para lá e depois eu vou para casa. Mas eu fiquei muito feliz hoje de ter conhecido um novo lugar, porque esse lugar até então eu não tinha conhecido. E é bem perto assim de casa, eu acho que uns 8 minutos de carro. E aí eu falei, gente, é muito legal descobrir lugares novos e gostosos, sabe? A comida tava uma delícia, o café é maravilhoso. E assim, gente, eu sou apaixonada em cafés de boa qualidade. Eu sou uma pessoa muito enjoada com isso. Então eu amo sair para tomar um bom café, sabe? E aqui em Singapura tem muitos lugares onde você consegue fazer isso. E foi muito legal hoje, tô muito feliz. Gente, mais um detalhe, eu amo essa rua. Eu acho uma rua muito charmosa. Tem muitas casas muito bonitas e assim grandiosas, sabe? E nossa, eu gosto muito de vir para essa região, para essa rua em específica. Muito gostoso aqui, tem várias opções de restaurante. Onde eu moro, que fica a 8 minutos daqui, é um lugar muito bom, assim, estrategicamente falando, porque tem um parque e aí tem um mar na frente do meu apartamento, né? Mas assim, tudo que você tem que fazer, você tem que ir de carro, porque assim, é uma distanciazinha ali caminhando, sabe? Pelo menos uns 10 minutos caminhando. E aqui, tipo assim, se você mora em uma dessas casas, você só atravessa a rua e vem nesse restaurante. Eu acho muito legal isso, sabe? Mas assim, eu amo o lugar onde eu moro também, a vista é maravilhosa. Não são todos os lugares que eu morei que eu tinha uma vista tão linda, sabe? Então eu gosto muito da região onde eu moro. Mas eu também não me importaria de morar, assim, numa das casas aqui, sabia? Eu acho muito legal. A energia é muito gostosa, assim, de caminhar ao redor dessa região. Hello! Comendo uma tortinha de carne, gente. Essa é a minha segunda, na verdade, é uma delícia. Yes. I wanted him to also know how my person, and I had the courage enough to say this, and luckily he said it back. E esse senhor aqui é um senhor muito, muito dramático. Sempre que eu tô comendo alguma coisa, ou sempre que eu tô fazendo alguma coisa, ele quer estar perto e ele chora. E ele tem que ficar na cadeira do lado, entendeu? Pra ele não se sentir sozinho. E esse é o dilema de todos os dias. Vou encerrando o vlog de hoje por aqui, gente. Vou tomar um banho, vou descansar e resolver outras pendências. Mas eu não vou mostrar isso porque senão vai ficar muito maçante. Mas eu espero que vocês tenham gostado. Não esquece de colocar o seu like e de se inscrever se você tenha gostado do canal. E deixar o seu suporte, deixar comentários daquilo que você quer ver mais por aqui. E é isso, gente. Fiquem com Deus. E até o próximo vídeo, se Ele quiser.